Fala, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade na parte de criação de base de dados e de tabelas, mas antes a gente vai falar um pouquinho dos modelos de dados que existem, desde o modelo conceitual até o modelo lógico, que é aquele que a gente realmente implementa e cria as tabelas. Bora lá? Então, primeiro vamos falar sobre um conceito que é o Database Schema, que é a estrutura do banco de dados. A gente prepara o banco de dados antes de inserir as informações em tabelas, antes de colocar as restrições para conseguir inserir os dados de forma adequada. Tá? Então tem aqui um exemplo de uma Database Schema de uma base de dados fictícia. E nessa base de dados a gente tem aqui informações sobre estudantes, cursos, pré-requisitos, notas, como se fosse uma base de dados de uma grande universidade. Então a gente divide aqui em três categorias os modelos de dados. Eu tenho aqui um modelo de dados conceitual, em que a gente faz a concepção dos dados, né? O que a gente vai criar, quais são as tabelas, eu levanto com o nosso cliente, com o nosso usuário, quais são as principais entidades do sistema que a gente precisa gravar no banco de dados. Depois a gente implementa um modelo lógico para definir quais tipos de dados são melhores para cada coluna. E depois a gente define os relacionamentos entre as tabelas. Feito isso, a gente já pode partir para o modelo físico, que é a implementação do modelo lógico, né? A gente vai construir de fato as tabelinhas no nosso banco de dados. Então, o modelo conceitual, ele descreve aí as principais entidades, né, que são objetos da vida real. Eu quero trazer algo que existe no meu ambiente de trabalho, né, numa empresa, por exemplo, eu vou ter lá funcionários e alunos, e vou definir essas entidades, como eu vou gravar, quais são os atributos que cada uma dessas entidades vão ter. E depois eu defino dados relacionados dentro dessa tabela para que eu consiga inserir, depois gravar essas informações. Aí eu faço o relacionamento entre essas entidades. Eu posso ter, por exemplo, relacionamento entre funcionário e empresa. Então, um funcionário trabalha numa empresa, eu tenho lá uma entidade funcionário e uma entidade empresa, e eu vou ter uma forma de escrever isso no banco de dados. Esse modelo surgiu aí do paper do Peter Chen, e também a gente tem como representar esse modelo de forma lógica, né? Essa representação é que a gente chama de diagrama de entidade e relacionamento, que eu mostro todas as tabelinhas e todos os relacionamentos que eu vou construir na minha base de dados. Então, nesse modelo, a gente tem aqui, por exemplo, as entidades representadas por retângulos. Tem aqui a entidade empregado, dependente, departamento, projeto, e são as tabelas que futuramente a gente vai construir no nosso banco de dados. Além disso, eu tenho os campos, as colunas que eu vou construir aqui no meu banco de dados. Eu tenho aqui o empregado, vai ter o CPF, nome, sobrenome, data de nascimento, tem os dados de cadastro desse funcionário. Eu vou ter também os relacionamentos representados por meio desses losangos, né? Então, num departamento, eu vou ter aqui um empregado, né? Ou mais de um empregado. E aí eu posso ter, por exemplo, o empregado ele pode ter dependentes, pode ter filhos, cônjuges que podem participar de algum benefício dessa empresa. E o empregado ele pode participar de pelo menos um, né? E no máximo N projetos, quantos projetos forem disponibilizados para esse empregado. Então, isso aqui define uma estrutura inicial para a gente pensar como que a gente vai construir as tabelas. Então, isso aqui é o nosso modelo conceitual, e esse modelo ele foi construído aí no aplicativo chamado BR Modelo, que ele está gratuito. Tem o link também na descrição para vocês. Então, a gente tem um conceito também chamado de cardinalidade, que define esse relacionamento entre as entidades. Então, eu vou ter aqui um funcionário que pode chefiar aqui no máximo um departamento, e um departamento pode ser chefiado por no máximo um funcionário, eu tenho apenas um chefe. No entanto, eu vou ter aqui um relacionamento em que um departamento podem trabalhar N funcionários, eu tenho no mínimo um, no máximo N funcionários. Posso ter aqui 200, 300 funcionários no mesmo departamento. Um funcionário pode estar alocado no mínimo 0 projetos, né? Pode não estar alocado em nenhum projeto, e no máximo N projetos. Então, eu posso participar de 0 ou mais projetos. Então, isso define para cada linha aqui do funcionário quantos projetos ele vai poder participar de forma a alocar esse funcionário com o melhor tempo possível. Na sequência, aqui a gente define como que funciona o modelo lógico, né? Fiz um modelo conceitual, defini as entidades e relacionamentos, aí eu preciso preparar
ter uma ideia de quais tipos de dados eu preciso ter para cada coluninha, para cada atributo que eu defini no modelo conceitual. Então, o modelo lógico ele define essa estrutura inicial, que eu vou definir os tipos de dados, as quantidades de campos, quantas colunas eu vou ter, as chaves de relacionamentos e algumas restrições para incluir informações para essas tabelas. Depois disso, eu faço o modelo físico, que a gente vai ver daqui para frente. Tá? O modelo lógico ele é iniciado logo depois aí do modelo conceitual, que a gente definiu as entidades e relacionamentos. Então, essa é uma carinha de modelo lógico. Eu vou ter aqui um funcionário, uma tabela funcionário que eu vou criar no meu banco de dados, com alguns campos, né, alguns poucos campos para a gente entender como é que funciona isso. E esse funcionário ele participa de projetos. Eu posso alocar esse funcionário, pode ser um desenvolvedor que está alocado desenvolvendo projetos para diferentes empresas. No meio deles, eu vou ter um relacionamento que a gente chama de relacionamento N para N. Então, um funcionário pode participar de N projetos e um projeto pode ter N funcionários. Quando eu tenho esse tipo de relacionamento, a gente vai criar uma tabelinha intermediária que vai armazenar essas informações desse relacionamento. Então, eu vou ter aqui as informações do funcionário, do projeto, se ele está atuando ou não, e também vou ter as horas que esse funcionário está trabalhando. Eu também defino quais são as restrições que eu vou ter em cada entidade, cada tabelinha que eu vou construir no meu banco de dados. Eu posso definir que um campo não pode permitir campos nulos, né? Ele precisa ser gravado de alguma forma. Posso definir um valor padrão, que é esse default. Posso falar que aquela coluna tem que ser uma coluna única, né? Como um CPF, por exemplo. Eu não posso repetir o mesmo CPF para mais de uma pessoa. E posso fazer algumas validações para definir algumas regras de valores dentro da minha coluna específica. Né? A idade tem que ser acima de 18 anos, um exemplo. Tá? Além disso, eu posso definir uma chave que ela pode ser incremental. É um valor que eu vou inserir no banco de dados todas as informações e posso deixar um ID que ele vai ser gerado automaticamente e vai ser incrementado da forma que eu defini. Então a gente vai falar um pouquinho também de outro conceito que são as chaves primária e chave estrangeira. Tá? A chave primária é uma coluna que eu vou conseguir identificar de forma única um registro em uma tabela. Então, eu vou ter no máximo uma chave primária por tabela. Tá? Eu posso ter uma chave simples com uma única coluna, por exemplo, aqui o ID cliente, ou uma chave composta que eu tenho mais de uma coluna, o ID cliente e o ID de um fornecedor, por exemplo. A chave estrangeira é quando eu estou em outra tabela referenciando um valor que existe numa tabela existente. Então, é uma forma de eu garantir que eu não vou colocar um campo que ele não exista já no cadastro de um funcionário. Eu não posso colocar num projeto um funcionário que não existe. A gente faz essa restrição por meio de chave estrangeira. Né? Ele previne a inclusão de valores inexistentes. Tá? Aqui do lado direito, a gente tem aqui o comando de criação de tabelas, que a gente vai fazer daqui a pouquinho na parte prática. Então, aqui é um exemplo de uma chave primária, em que eu tenho uma chave, que é uma coluna, né? É uma coluna da minha tabela que permite identificar de forma única um registro nessa linha inteira, que a gente chama de tupla. Então, essa informação eu vou garantir que ninguém mais vai ter CPF dentro dessa tabela. O Fernando já tem um CPF aleatório, fictício, e a Maria tem um dela. Se eu inserir o mesmo valor de CPF, ele vai dar erro se eu tentar inserir uma outra pessoa. Aqui a gente vai ver como é que funciona a questão de relacionamentos por meio de chave estrangeira. Então, eu vou ter aqui duas tabelas. Tenho aqui uma tabela de funcionário, tem o nome e o ID do funcionário. O ID vai ser a chave única, né, a minha chave primária, que vai identificar de forma única cada registro daquela tabela. Na tabela de projetos, que é a tabela de baixo, eu vou ter também um ID para identificar de forma única cada registro daquela tabela. O que eu posso fazer? Eu vou utilizar essas informações para definir o relacionamento entre funcionários e projetos. Então aqui eu tenho um exemplo. Eu vou ter aqui uma outra tabela que eu vou chamar de funcionário projetos, mais para frente, e que ela vai ter seu próprio ID, que vai ser ID funcionário projeto, vai ser único para cada registro da minha tabela, e eu vou relacionar os dados de outras tabelas por meio de chaves estrangeiras. Então, o ID do projeto vai vir da tabela projeto e o ID do funcionário vai vir da tabela funcionário.
E eu não posso colocar informações que não tenham sido criadas nas tabelas que eu estou referenciando. Então, por exemplo, eu não posso inserir na tabela que eu criei, nessa tabela grande à direita, um ID de projeto 3, porque ele não existe ainda no meu banco de dados. Se eu tentar inserir, vai dar erro, ele não vai permitir que eu faça essa inserção. Então, essa é uma das vantagens de uma base de dados relacional. Ela permite que a gente crie algumas restrições para que eu não consiga inserir dados inválidos no meu sistema, no meu banco de dados. Então, para fazer essa criação de base de dados e tabelas, a gente vai usar aqui uma linguagem conhecida como Data Definition Language, DDL, que é uma linguagem SQL que permite a criação de tabelas, de bases de dados, de views, de procedures e de funções. Tá? A gente vai criar ainda a primeira tabela aqui no nosso banco de dados e os seus relacionamentos. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre uma linguagem de manipulação de dados, que permite a gente fazer consultas, fazer alteração, inclusões no banco de dados e exclusão de registro. Vamos ver então agora a parte prática de como que a gente faz para criar tabelas de banco de dados. Então já estou aqui com o meu MySQL Workbench aberto. Vou criar uma conexão local, acessando o IP local da minha máquina, 127.0.0.1, na porta 3306, que é a porta padrão. Criei a conexão, vou logar usando a minha senha admin, que a gente criou na aula passada. Nesse momento já tenho acesso para criar a minha base de dados. Vou criar a primeira base de dados, create database, e o nome da base de dados, db simplifique. Ponto e vírgula, vou dar um Ctrl Enter para executar ou seleciono a setinha para poder fazer a execução dessa linha específica. Ctrl Enter. Ele já deu a mensagem que já criou a base. E aqui eu vou clicar em atualizar para visualizar a base de dados que a gente criou aqui, db simplifique. Já tem aqui a base. Se eu expandir, não vou ter nenhuma tabela ainda. Vou usar essa base de dados, vou dar um use db simplifique. A partir desse momento eu já posso criar as tabelas que a gente previu. Então a primeira tabela que a gente for criar vai ser a tabela de programador, né? Ou melhor, de funcionário. Vou dar aqui uma create table, comandinho para criar, o nome da tabela, funcionário, abro parênteses, vou colocar aqui um ID para o funcionário, que vai ser gerado automaticamente, vai ser do tipo inteiro, auto incremental. A gente vai ver isso na próxima aula. Um CPF, que vai ser do tipo varchar, 14 caracteres com os pontos e o hífen, né? E ele vai ser não nulo, ele vai ser obrigatório. Not null quer dizer que eu preciso inserir essa coluna quando eu for inserir os dados nessa tabela. Tá? Nome também vai ser obrigatório, vou deixar aqui um tamanho de 50 caracteres. Not null. Sobrenome também, mesma coisa. E aí eu defino qual que vai ser a chave primária dessa minha tabela. Posso até colocar um e-mail, né? Posso colocar um e-mail aqui para contatar esse funcionário, né? Deixa esse cara como opcional. E falo o seguinte, ó, a chave primária vai ser o ID do funcionário, que é a coluna que vai identificar de forma única toda aquela linha quando a gente for inserir no banco de dados. Tá? Criei a tabela, vou dar um atualizar aqui de novo, já aparece a tabelinha funcionário com as colunas que eu criei. Tá? Tem uma chave primária e tem aqui os campos que eu defini dessa tabela funcionário. Legal, já tenho aqui como cadastrar os funcionários na minha base de dados. Vou mandar criar agora a tabela de projeto. Tanto faz, tá, gente? Se é maiúsculo ou minúsculo. O ID projeto, vou dar aqui um ID projeto. Vai ser do tipo inteiro também, auto-incremental. Não preciso passar essa informação, ele vai criar sozinho. O nome do projeto. Vou ter aqui uma descrição. Deixa um pouquinho maior, né? Um varchar de 100. Posso ter uma data de início,
que vai ser do tipo date. O projeto tem início, meio e fim, né? Então eu preciso deixar uma data de início e uma data de término para fazer o cadastro. Quais campos são obrigatórios? Vou colocar aqui o nome, a data de início, e aí eu vou definir qual que é a chave primária. Vou dar aqui uma vírgula. A chave primária para esse cara aqui vai ser o ID do projeto. Ponto e vírgula aqui no final do parênteses, Ctrl Enter, ele executa. Já construiu a tabela, tem aqui duas tabelas, funcionário e projeto. Legal, já tenho como cadastrar funcionários, já tenho como cadastrar projetos. O que eu preciso agora? Preciso criar a tabela que associa um funcionário a um projeto, um desenvolvedor a um projeto, ou um desenvolvedor a mais de um projeto. Tá? Vou dar aqui alguns enters. Vou criar aqui a tabela funcionário underline projeto. ID funcionário é um inteiro. Vou criar também a chave primária aqui desse cara. ID funcionário projeto vai ser int autoincremental. É sempre bom colocar uma chave primária para todas as tabelas que a gente criar, tá? ID funcionário, ID projeto, também vai ser int. E aí eu falo que o ID funcionário, ele é obrigatório, né? Ele não pode ser nulo. O ID projeto também não. E vou definir aqui as constraints, as restrições que eu tenho nessa tabela. Só que antes disso, eu vou colocar aqui um campinho para computar as horas de trabalho, né? E um funcionário está alocado a um projeto e se esse projeto está ativo. No MySQL, ele não tem o tipo de dados Boolean, como a gente conhece, que é true ou false. Ele vai criar um tipo chamado tinyInt, que é um inteiro, com um único valor. Tá? A gente vai ver isso depois na prática. Então aqui eu vou definir qual que é a minha chave primária. ID funcionário projeto. E as chaves estrangeiras, né? Chave estrangeira vai ser ID funcionário, que referencia a tabela funcionário na coluna ID funcionário. E aí eu tenho uma outra chave estrangeira. ID projeto, que referencia a tabela projeto na coluna ID projeto. Terminei de criar aqui o comando. Ponto e vírgula, Ctrl Enter. Deu um erro aqui, vamos ver. Não, faltou só o básico aqui, né? Colocar a tabela. Create table, funcionário projeto, ID funcionário, ID funcionário projeto, que é a chave primária. Essas outras duas chaves são as chaves estrangeiras que a gente está referenciando de outras tabelas. Agora eu vou tentar dar um Ctrl Enter. Pronto, já criou a tabela. Vou atualizar aqui o meu MySQL, já tenho funcionário, funcionário projeto e projeto. Então já tenho toda a estrutura, todo o esquema pronto para receber as informações de programadores que vão estar alocados a um ou mais projetos da minha empresa. Tá? Isso a gente vai ver na outra aula, como que a gente faz para incluir, para alterar, para excluir, para consultar esses funcionários. Então nós falamos um pouquinho dos diferentes tipos de modelos de dados que nós temos no modelo relacional, que é o modelo conceitual. Eu defino primeiro, eu capto as informações do meu cliente para saber quais são as principais entidades, quais são os relacionamentos e como as tabelas vão interagir quando eu gravar essas informações num banco de dados. O modelo lógico eu já defino mais detalhes, já falo quais são os tipos de colunas que eu vou inserir no meu banco de dados, quais são as restrições para chegar no modelo físico em que eu insiro as informações por meio da linguagem SQL, usando DDL, que é a linguagem de definição de dados de um banco de dados, que também utiliza a linguagem SQL. Então, nessa aula a gente criou nosso primeiro banco de dados e na aula seguinte a gente vai consultar, vai inserir informações, vamos manipular essas informações que a gente armazenou. Então, obrigado pessoal, nos vemos aí na nossa próxima aula.